Bom, pessoal, esse vídeo é sobre teoria da decisão que está dentro da pesquisa operacional. Então, aqui a gente tem um resumo da teoria da decisão. Então, a gente tem a decisão tomada sob certeza, tá? Que não é o alvo da pesquisa operacional, e nós temos duas subdivisões: decisão tomada sob risco e decisão tomada sob incerteza total. Tá? Qual é a diferença entre as duas? A decisão tomada sob risco, como o próprio nome já diz, existe um risco, só que você tem probabilidades para acontecer cada situação. Na decisão tomada sob incerteza, você não tem certeza de nada e não sabe nem a probabilidade de uma coisa acontecer ou não. Essa é a diferença entre as duas. Tá? Então, dentro da decisão tomada sob risco, que tem as porcentagens, a gente vai ter o VEA, certo? Que a gente usa com a regra de decisão de Bayes, e a gente vai ter VEIP, tá? E também vai ter a matriz de arrependimentos, certo? Vamos pegar aqui como exemplo essa tabela aqui. Então a situação é a seguinte, você pode focar na tabela. A situação é a seguinte: imagine uma empresa que ela está na dúvida, tá? Ela tem que tomar uma decisão, a gerência tem que tomar uma decisão. Ou a empresa compra determinados componentes, ou ela própria manufatura o componente. Então essa decisão, que é uma decisão importante para uma empresa, ela pode gerar vários impactos. Então aqui a gente tem um resumo da situação. Então, por exemplo, aqui a gente tem as alternativas da empresa. A empresa, o que ela quer? Ela quer lucro, tá? É isso que ela quer. Então nós temos a alternativa comprar os componentes, tá? Ou seja, terceirizar a fabricação, ou a própria empresa produzir os componentes. Se a empresa comprar os componentes e o mercado tiver uma demanda baixa, o lucro é de 10. Tá? Isso seja em milhões, seja em reais, seja no que for, o lucro é 10. Se a empresa escolher comprar os componentes e a demanda for média, o lucro sobe para 40. Se a empresa escolher comprar os componentes e a demanda do mercado for muito alta, o lucro da empresa é 100. Então, vamos comparar aqui, ó. Mudando a alternativa, digamos que a empresa escolha ela mesma manufaturar os componentes. Se ela mesma manufaturar os componentes e a demanda de mercado for baixa, a empresa vai ter um prejuízo. Tá? Ou seja, por que vai ter um prejuízo? Quando a empresa ela mesma manufatura o componente, ela vai ter que investir em maquinário, vai ter que investir em várias áreas. Então, se ela faz esse investimento e a demanda é baixa, ela tem prejuízo, menos 30. Se a empresa escolhe manufaturar os componentes e a demanda for média, já melhora um pouco a situação. Ela tem um lucro de 20, mas ainda assim é menor do que se ela tivesse terceirizado. Se a demanda for muito alta, aí o que mais vale a pena é a própria empresa manufaturar o componente, que ela vai ter um lucro de 150, em comparação se ela tivesse terceirizado, né, para comprar de terceiros, ela teria um lucro só de 100. Então, essa teoria da decisão é justamente para você saber métodos para tomar decisões, seja a área que for, seja a empresa que for, em todos os campos. Tá? Então, vamos usar as regras aqui. Nesse primeiro caso, como é que a gente aplicaria o VEA? VEA quer dizer valor esperado da alternativa, VEA. Então a gente vai ver como é que funciona essa regra de decisão de Bayes. Ela é muito simples, você faz o seguinte, eu só vou precisar de uma calculadora aqui. Então olha só, por exemplo, a gente vai ter que calcular primeiro a compra de componentes e depois a manufatura dos componentes. Então, por exemplo, a compra dos componentes, com a demanda baixa, ele lucra 10. Qual é a probabilidade de a demanda ser baixa? A probabilidade é 0,4. Eu acho que vocês conseguem enxergar, né? As probabilidades da demanda baixa, 0,4. Então, o que eu faço? 10 vezes 0,4. Então, isso aqui vai dar 4, certo? Agora, com uma demanda média, o lucro é 40. Só que a probabilidade da demanda média é 0,35. Então eu faço 40, que é o lucro, vezes a probabilidade correspondente, 0,35. Vamos ver quanto é que dá isso aqui.
40 vezes 0,35. Vai dar 14. Então, isso aqui dá 14. Esse outro aqui deu 4. Agora, se a demanda for alta e a empresa comprar os componentes, o lucro é de 100. Então, 100, só que a probabilidade de a demanda ser alta é 0,25. Então, você faz 100 vezes 0,25, que vai dar 25. Certo? Então, você calcula toda a linha dessa alternativa. Aí, agora você soma 4 mais 14 mais 25. Então, 25, 29, 39, 43. Então, essa alternativa fecharia em 43. Agora, a gente faz a mesma coisa para de baixo. Então, por exemplo, manufaturar componentes, menos 30. A probabilidade disso acontecer, 0,4. Então, você faz menos 30 vezes 0,4. Vai dar 12. Então, aqui 12. A próxima, estamos na linha da manufatura do componente. Se a demanda for média e a empresa tiver escolhido manufaturar o componente, ela vai lucrar 20. Só que a probabilidade de a demanda ser média é 0,35. Então, 20 vezes 0,35. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 20 vezes 0,35. Vai dar 7. Então, aqui é 7. A próxima. Manufaturar o componente. O lucro vai ser de 150. Só que a probabilidade de a demanda ser alta é 0,25. Então, você faz 150 vezes 0,25. Que vai dar 37,5. Então, você soma tudo, novamente. Então, 19 mais 37,5 igual a 56,5. Pronto. Então, agora a gente tem um comparativo, tá? A gente tem toda a situação. Então, comprar o componente, o lucro, de acordo com o critério do VEA, deu 43. Já manufaturar o componente, de acordo com todas as probabilidades que podem acontecer, todos os estados da natureza que estão aqui em cima, todas as alternativas, vai dar 56. Ou seja, qual é a decisão a ser tomada de acordo com o método VEA? A decisão é que a empresa escolha manufaturar os componentes. Então, esse foi o primeiro critério. O segundo critério, não posso chamar, podemos chamar de critério aqui. Então, aqui o primeiro critério e vamos para o segundo. É a matriz de arrependimentos. Então, o que seria a matriz de arrependimentos? É o seguinte, vamos dar uma olhada rápida aqui. Arrependimentos. Pensem assim comigo. Na situação da demanda baixa, onde nós vamos ter mais lucro é se a gente comprar o componente, certo? Então, digamos que você teve uma demanda baixa e a decisão que você tomou foi comprar o componente. Ou seja, você tomou a decisão certa. Então, o teu arrependimento vai ser 0. Certo? Agora, se você escolheu manufaturar o componente, ao invés de lucrar 10, tu teve um prejuízo de 30. Então, de um prejuízo de 30 para chegar até 10, são 40. Então, o teu arrependimento foi de 40. Já na situação da demanda média, se você escolheu comprar o componente, você tomou a alternativa certa. Então, o teu arrependimento é 0. Já se você escolheu manufaturar o componente, você vai ter um arrependimento. Ou seja, você vai ter um lucro de 20 quando poderia ter um lucro de 40. Então, 20 para chegar até 40 é 20, o teu arrependimento é 20. Na situação de demanda alta, a melhor alternativa seria manufaturar os componentes. Então, aqui, se você escolher a melhor alternativa, o teu arrependimento vai ser 0. Se você tomou a alternativa de comprar o componente, teu arrependimento vai ser 50. 100, quando tu poderia ter um lucro de 150, então tu tem um arrependimento de 50. Então, agora,
o que você faz? Você soma a mesma coisa, só que pelos arrependimentos. Então, por exemplo, 0 vezes 0,4 dá 0. 0 vezes 0,35 deu 0. Agora, 50, desculpa, isso aqui eu vou somando, tá? Só que 0 vezes isso dá 0 mais 0 vezes isso deu 0 mais 50 vezes 0,25. Vou ter que dar isso aqui. 50 vezes 0,25. Então você teve um arrependimento de 12,5. Já na situação de baixo, aqui, 40 o teu arrependimento, vezes a probabilidade de 0,4. Então, 40 vezes 0,4 deu 16. Então, 16 mais. Teu arrependimento agora foi 20. 20 vezes 0,35. Foi 7. Mais, aqui o arrependimento 0 vezes 0,25 vai dar 0. Então, 16 mais 7 vai dar 23. 23. Então, agora, a análise que você faz é um pouco diferente. Você quer tomar uma decisão que você se arrependa o mínimo possível. Onde você vai se arrepender menos? Aqui. Aqui o teu arrependimento foi menor. Então, a decisão que você toma é comprar o componente. Se não me engano, foi a mesma decisão que foi tomada antes pelo VEM, certo? Então, essa é a metodologia através da matriz de arrependimentos. Tá? Outra coisa importante desse método, que não chega a ser não dá para chamar de um método de tomada de decisão, mas que vai ajudar você em alguns outros cálculos que a gente vai botar em outros vídeos, é o seguinte: VEIP, valor esperado da informação perfeita. Acho que é perfeita. Acho que é isso que o P quer dizer. Então é o seguinte: esse VEIP, ele quer dizer a melhor situação possível. Tá? Pode cair em algumas provas uma solicitação desse tipo de cálculo. Então, qual seria o resultado caso você tivesse feito tudo certo? Às vezes é impossível fazer tudo certo, porque você só tem como tomar uma decisão. Mas qual seria esse cenário? Como é que você calcula? Você calcula da seguinte maneira. Por exemplo, qual é a melhor, entre os dois aqui, quando a gente tem a demanda baixa, qual é a melhor situação? Qual é o que gera mais lucro? É comprar o componente. Depois, com demanda média, quem é que gera mais lucro? Comprar o componente de novo. Depois, com a demanda alta, quem é que gera mais lucro? Manufaturar o componente. Então, o que você faz? Você só vai multiplicando pela probabilidade e soma tudo. Por exemplo, 10 vezes 0,4 dá 4. 40 vezes 0,35 vai dar 14. E 150 vezes 0,25 vai dar 37,5. Aí você soma tudo. Por exemplo, 37,5 mais 14 mais 4, 55,5. Então, hipoteticamente, o maior lucro possível, digamos, que você poderia ter seria esse aqui. Tá? A maior pontuação, não é lucro, a maior pontuação para a teoria da decisão seria essa. Para o que vai servir isso? É uma situação fictícia, porque olha só, ou você escolhe um ou escolhe outro. Então, nessa situação, a gente, nas duas primeiras tipos de demanda, a gente usou como se fosse uma das escolhas e na outra como se fosse outra, mas não dá para escolher duas ao mesmo tempo. Essa situação, ela vai ajudar depois você em outros cálculos que vão te dizer até quanto vale a pena você investir. Investir, o que eu quero dizer? Quando você tem uma empresa e você precisa tomar decisões, você investe em dados, digamos assim, em informação, você investe. Até onde vale a pena investir em informação? Tem horas que você investe até um certo ponto e tudo que você investe a mais
é dinheiro posto fora, não vai aumentar os teus lucros. Então, esse dado aqui pode te ajudar em cálculos um pouco mais complexos, que a gente vai pôr adiante, para saber até onde vale a pena investir, em termos de ter mais informação ou não. Então, com isso, a gente acabou todos os três, tá, da decisão tomada sob risco. Então, agora, vamos para o outro tipo. Agora é a decisão tomada sob incerteza. Tá? Decisão tomada sob incerteza. Então, essa tabela aqui, ela seria para uma situação de você ter uma decisão tomada sob risco. Por quê? Porque você tem um certo risco, mas você tem pelo menos você tem informações relativas à probabilidade das coisas acontecerem. Por exemplo, a probabilidade de a demanda ser baixa é 0,4, de a demanda ser média é 0,35, e assim vai. Agora imagine que você tem que tomar uma decisão e você não sabe nem a probabilidade de nada. Digamos que você não tenha essas probabilidades aqui. Tá? Ou seja, não é mais um risco, é pior que isso, é incerteza absoluta. Então, essa é a nossa situação. Então aqui você vai ver que são bem menos cálculos. Então vamos para o primeiro. Critério maxi-max. Certo? Então vamos lá. Maxi-max, você imagina o seguinte. Você pega o melhor cenário de todos. Tá? Então, por exemplo, vamos analisar aqui. No cenário da demanda baixa, menos 30 com 10, vai dar menos 20. No cenário da demanda média, 20 com 40, vai dar 60. No cenário da demanda alta, 150 com 100, vai dar 250. Tá? Ou seja, no maxi-max, você escolhe o máximo do máximo. Tá? Escolhe o máximo do máximo. Então, por exemplo, qual é o máximo aqui? O máximo, a melhor situação é quando a demanda é alta. Pronto. Então, eu vou ter que escolher nessa coluna, certo? Quando a demanda é alta, quem é que me dá o maior lucro? Quando a demanda é alta, o maior lucro quem me dá é esse de 150, que seria manufaturar o componente. Então, se eu usar o critério maxi-max, eu vou escolher manufaturar o componente. Simples assim, só isso. Não precisa cálculo nenhum. Esse foi o método maxi-max. Agora, o método maxi-min. Se no maxi-max você escolheu o máximo do máximo, no maxi-min você vai escolher o máximo do mínimo. Então, por exemplo, o máximo é aqui quando a demanda é alta. E o mínimo, com certeza, é quando a demanda é baixa. Vai ser menos 20. Então, esse aqui é o mínimo. O mínimo é quando a gente tem uma demanda baixa. É a pior situação. Dentro da pior situação, você escolhe a melhor. Então, na pior situação, você tem as alternativas ou lucrar 10 ou ter um prejuízo de 30, você escolhe a melhor. Então, se fosse pelo método maxi-min, você escolheria comprar componentes. Tá? Somente isso. Já foi o maxi-min. Outro critério agora. Critério Laplace. Tá? O critério Laplace é o seguinte. Já que você não tem a probabilidade de nada, tá? Você coloca como probabilidades iguais de acontecer cada coisa. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse duas colunas aqui só, então eu colocaria 0,5 para cada um. Como eu tenho 3, eu divido o 100%, né? 1, divido 1 entre 3, que vai me dar uma dízima, né? Periódica. Mas a gente vai arredondar aqui, vai dar 0,33 para cada. Certo? Feito isso, você colocando as probabilidades iguais para cada um, você vai fazer tudo aquilo de novo que foi feito antes. Ou seja, você vai multiplicar 10 vezes 0,33, mais 40 vezes 0,33, mais 100 vezes 0,33, e aí soma tudo. E embaixo a mesma coisa. Então, rapidinho, 10 vezes 0,33 vai dar 3,3. 40 vezes 0,33. Vai dar 13,2.
E 100 vezes 0,33 vai dar 33. Então agora eu somo todos eles. Então, 13,2 mais 33 mais 3,3. Então, 49,5 foi o valor que a gente conseguiu para comprar o componente. Se fosse manufaturar o componente, aí é o seguinte: menos 30 vezes 0,33 vai dar menos 9,9. 20 vezes 0,33 vai dar 6,6. E 150 vezes 0,33 vai dar 49,5. Então, 49,5 mais 6,6 igual menos 9,9. Deu 46,2. Então, qual foi a melhor alternativa de lucro? Foi essa. Então, pelo método Laplace, eu escolheria comprar componente, certo? Pelo Laplace. Agora, os dois últimos aqui, o método do realismo, ou Hurwitz, que tem a ver com o coeficiente de realismo. Então, para essa metodologia, você tem que levar em consideração o seguinte: você tem que ter um coeficiente de realismo, tá? O que vai acontecer? Ou você mesmo vai colocar um coeficiente de realismo, ou o problema vai trazer um coeficiente de realismo, que é o chamado alfa. Tá? O que o alfa quer dizer para a gente? O alfa é um coeficiente de otimismo. Então, por exemplo, se você está otimista, não, vai correr tudo como eu quero que corra, o melhor vai acontecer. Então, o teu alfa vai ser alto, ele vai ser o mais próximo possível de 1, do número 1. Se você está com uma perspectiva negativa, o teu alfa vai ser baixo, vai ser próximo a 0. Tá? Então vamos dizer que nós estamos otimistas. Tá? Digamos que a gente quer usar um coeficiente de realismo 0,8. Tá? Então onde você vai botar esse coeficiente de realismo? Na melhor das alternativas. A melhor das alternativas entre demanda baixa, ou demanda média, ou demanda alta, a melhor das alternativas, onde você vai ter mais lucro, seja a escolha que você tomar, é quando a demanda é alta. Então, se a melhor das alternativas é essa, a gente usa o nosso coeficiente aqui. O restante das alternativas, você pode colocar valores iguais, dividir de maneira igual. Tá? Então, 0,8, sempre tem que somar 1. Então, a gente põe 0,1 para cá. Certo? Simples assim. Então, a gente vai 1 por 1. Então, 10 vezes 1 dá 1. 40 vezes 1, desculpa, 10 vezes 0,1 dá 1, tá certo? 40 vezes 0,1 dá 4. E 100 vezes 0,8 vai dar 80. Então, somando, nós vamos ter 85 aqui. Agora, analisando aqui embaixo. 0,1 vezes menos 30 vai dar menos 3. 0,1 vezes 20 vai dar 2. E 150 vezes 0,8. Vai dar 120. Então você soma também. 120 mais 2, 122. 122 menos 3 vai dar 119. Então, onde você obteve mais lucro? Manufaturando componente. Lucro de 119. Então, pelo método do realismo, seria manufaturar o componente, de acordo com o nosso coeficiente que a gente adotou de 0,8. E a última aqui, mínimo arrependimento, é uma metodologia que a gente já usou antes.
dentro das decisões tomadas sob risco. É a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a demanda é baixa, a melhor atitude que eu tomo... Opa, isso aqui agora a gente não tem esses números aqui. Quando a demanda é baixa, a melhor atitude que eu posso tomar é comprar componente, que aí eu não vou me arrepender. Se eu manufaturar o componente, eu vou me arrepender igual a 40. Na demanda média, a melhor alternativa é comprar componentes, então eu não me arrependo. Se eu mandar manufaturar, eu vou me arrepender o equivalente a 20, porque 20, aí falta 20 para chegar ao lucro máximo. E aqui, na demanda alta, o menor arrependimento seria aqui, 150, e aqui eu teria um arrependimento de 50. Só que agora eu não tenho as probabilidades. Então o que eu faço? Eu só somo. Então, 0 mais 0 mais 50, 50. 40 mais 20, 60. Então, qual foi o meu menor arrependimento? O meu menor arrependimento foi esse. O menor, certo? Então, caso eu tome a alternativa certa, eu vou me arrepender menos. Então, eu procuro o menor arrependimento. Menor arrependimento, 50. Então, pelo método do mínimo arrependimento, dentro da decisão tomada sobre incerteza, a alternativa seria comprar componentes, certo? Aqui, a gente acabou então todos, tá? De forma resumida. Eu só vou fazer uma pequena observação aqui, que eu não lembro o que eu fiz no início do vídeo, tá? Mas, então, a gente viu todos os métodos aqui, certo? Todos eles, da teoria da decisão. Minha única dúvida é que eu não lembro direito se o primeiro que eu fiz, o VEA, eu usei esse aqui como negativo, tá? Eu não tenho certeza se eu fiz como negativo. Mas vamos fazer bem rapidinho aqui e recapitular. Então é o seguinte, VEA, 10 vezes 0,4 aqui dá 4. 40. 40 vezes 0,35 vai dar 14. Tá? Eu estou analisando esse método aqui, tá? Que eu não tenho certeza o que eu fiz no início do vídeo. Vai dar 14. E 100 vezes 0,25 vai dar 25. Tá? Então, somando aqui, nós vamos ter 14 mais 25 mais 4. Vai dar 43. E por esse método agora sim, tá? Eu estou em dúvida aqui o que eu fiz, que esse é negativo. Então, menos 30 vezes 0,4 vai dar menos 12. Agora, 20 vezes 0,35 vai dar 7. E 150 vezes 0,25 vai dar 37,5. Então, o que eu tenho que fazer? 37,5 mais 7 e agora menos 12, porque está negativo, que vai dar 32,5. Foi isso mesmo que tinha achado no primeiro, tá? Então tá certo. Só fiquei na dúvida. Então seria isso mesmo, tá? Só recapitulando. Então aqui você teve um resumão, tá? De todas as metodologias ligadas à teoria da decisão. Até o próximo vídeo. Você tinha feito com mais. Eu tinha feito com mais antes? Uhum. Então eu tinha